jingle bell rock, jingle bells swing and jingle bells ring, snowing and blowing and bushes. Boa noite, telespect! Seja muito bem-vindo a mais um episódio do Pode Expor. Se você ainda não me conhece, se de repente é a sua primeira vez por aqui, meu nome é Amanda Tobias e sim, esse é o Pode Expor. Estou hoje com uma convidada muito especial, Júlia Mender. Diferente de tudo que a gente costuma fazer por aqui. Essa dinâmica hoje é diferente, mas é muito informativa também. Eu espero que o papo de hoje aí se conecte com o seu íntimo, né? O íntimo das mulheres e caia várias fichas. É isso, é o propósito desse pod. Então, vai ser diferente, mas vai ser muito importante também. Porque o que acontece? Para você que chegou agora e não está entendendo qual é a dinâmica diferente que rola aqui. Geralmente, nesse pod, a gente traz mulheres que falam da sua própria história dentro de uma relação, né? E existem muitos contextos. Ela perde a guarda dos filhos, ela perde a sanidade mental quando ela não perde alguém ou a própria vida, né? E hoje, a Júlia, como especialista em dependência emocional, vai falar pra gente um pouquinho. Gente, deixa eu contar que essa convidada é babadeira, tá? Ela é babadeira. Ó, a Júlia, nas redes sociais dela, acumula mais de 1 milhão de seguidores. É bastante gente. É muita gente. Você tem noção disso? Não. 1 milhão de pessoas na sua frente? É muita gente, né? É muito. Porque quando a gente olha hoje para redes sociais, tem aquela coisa do número. Mas se a gente imaginar em pessoas... Sim, é tipo um estádio de futebol, sei lá, muito mais, né? Seja bem-vinda, tá? Obrigada. Eu espero que você esteja se sentindo bem. Tô, fique tranquila. Isso, ela já tá acostumada, que ela é blogueirinha, né? Já tá aí. Exato. Conta pra gente como que foi essa coisa da dependência emocional. Como que você começou com esse trabalho? Você tem uma vivência pessoal dentro da dependência emocional? Acho que é importante a gente trazer a sua própria história para contextualizar, para todo mundo entender. Uhum. Não, assim, eu vivi a dependência emocional na pele por muito tempo. Então, no meu primeiro relacionamento, eu era completamente dependente emocional da pessoa. Eu não tinha minha própria vida, eu não tinha meus próprios gostos, eu não tinha os meus próprios desejos, era tudo sobre o outro e nada sobre mim. Eu vivia para o outro, então o meu dia era totalmente dedicado e destinado ao outro. E com isso eu fui me perdendo de mim mesma. E o problema chegou, e eu percebi ele quando essa relação chegou ao fim. Que foi justamente quando eu perdi aquela pessoa e parece que a minha vida tinha acabado. Minha vida tinha perdido sentido, porque o dependente emocional, ele se enxerga como né? Ele sofre de um processo de despersonalização, onde ele não se reconhece mais enquanto um indivíduo e passa a se reconhecer enquanto uma extensão do outro. É bem forte. É bem forte. Olha, antes da gente continuar com esse papo, eu já vou pedir para a galera que está de casa, por favor, deixe o seu like. Esse tema é muito importante, não é à toa que eu trouxe aqui para vocês. E eu peço muito a contribuição de vocês nesse sentido de se inscrever, realmente para a gente poder continuar com esse trabalho, tá bom? Conto muito com vocês para isso. E, Júlia, você falou, eu me despersonalizei. Eu vivia só para o outro. Por que você acha que isso aconteceu com você e acontece ainda com tantas mulheres? Mesmo com tanta informação, você acha que é algo que vem de lá de trás? O que você acha que acontece ali? Com certeza vem lá de trás. Então, se porventura eu fui uma pessoa que, de alguma forma, sofria ali um abandono, seja por parte do meu pai, seja por parte da minha mãe, eu vou crescer com um medo muito grande de ser abandonado. Para mim, aquilo ali vai ser simplesmente algo que eu preciso evitar a todo custo. E o dependente emocional, ele tem um medo de ser abandonado absurdo. Então, ele faz tudo para que o outro não vá embora. Só que às vezes o outro vai. E quando o outro vai, aquilo ali é o fim para o dependente emocional. É como se ele estivesse vivendo a própria morte em vida. É bem profundo. Você acredita, então, que a maioria dos dependentes houve uma coisa com os pais, talvez? A maioria das pessoas que tem ali uma relação de dependência emocional teve uma internalização do apego um pouco estranha, vamos dizer assim. Então, lá nas primeiras relações fundamentais, né, o apego ele não foi internalizado de uma maneira segura. Então, a pessoa, por vezes, ela acabou crescendo
com a ideia de que em algum momento ela seria abandonada, ou que ela precisa ficar ali o tempo todo perto da pessoa, porque senão essa pessoa em algum momento vai deixá-la. Então são crenças mesmo que o outro vai adquirindo, que a pessoa, que o dependente vai adquirindo ao longo da vida, e isso vai permanecendo, fazendo com que ele permaneça nesse lugar. E ele não tem a consciência, né? Sim, fora a questão da falta de autonomia. Então, assim, se, por exemplo, eu fui uma criança super protegida, eu cresço e não desenvolvo a minha autonomia emocional. E aí eu fico sempre dependendo de outras pessoas. Percebe? Sim. Então tem esses dois extremos. Tem o extremo do abandono e o extremo da superproteção também. E às vezes a pessoa até perde, né? Perde tudo. Perde tudo. coisas. É violência patrimonial, violência física, o amor próprio. Até tá tudo bem até ela não perder a própria pessoa. Exato. O dependente emocional, ele vai fechando os olhos, vamos dizer assim. É como se todo mundo enxergasse os abusos menos ele. Ele se sente muito culpado, inclusive, por sofrer tudo aquilo que sofre. Então, talvez você já tenha escutado muitas falas, né, de mulheres que vieram aqui e comentam: eu continuava naquela relação porque eu achava que se eu mudasse determinado comportamento, ele iria me tratar da forma que eu sempre sonhei. Porque o abusador, ele está sempre colocando o problema em você. É você que precisa mudar. Você é o problema, você é a culpada daquela relação não dar certo. E aí você fica naquela luta incansável de tentar sempre melhorar algo que, na verdade, não acontece. Porque o problema não é com você, mas sim com o outro. Então a gente pode dizer que a pessoa que tem uma dependência emocional, se ela encontrar uma pessoa que a trate bem, fica tudo bem? Por que essas pessoas costumam encontrar abusadores? Geralmente são pessoas que se aproveitam dessa fragilidade da mulher. Sempre. Totalmente. É batata. Não fica tudo bem, porque uma dinâmica de relação com dependência emocional já não é uma relação saudável. Então, assim, a dependência emocional não compactua com uma relação saudável, assim. Então, vamos lá. Um dependente emocional, ele sobrecarrega muito o relacionamento. Ele tá sempre querendo falar com a pessoa, ter contato com a pessoa o tempo todo, o dia todo. Por vezes ele tem ataque de ciúme, ele quer controlar a vida do outro. Então, assim, o que acontece é que não é uma dinâmica saudável. Mas, quando a gente fala, né, por que o dependente emocional atrai? Parece, na verdade, Parece que é um imã, né? Por que atrai, assim, abusadores? Por que atrai, sei lá, por exemplo, narcisistas? Costumo falar que o dependente emocional e o narcisista é tipo o par perfeito, né? É o par perfeito. Por quê? O dependente emocional, ele precisa de outra pessoa, ele precisa ser olhado, ele precisa ser observado. Ele é muito carente. Tem uma carência aí de base muito fundamental. Eu preciso de afeto, eu preciso de apego. E aí o que acontece? Não importa o que você faça comigo. Se você me der afeto, eu vou continuar aqui. Se eu sentir que eu tenho você, que eu tenho alguém, eu vou continuar aqui. Eu tolero o resto das coisas. É mais ou menos assim. Eu não queria estar vivendo isso. Eu sei que essa pessoa não é para minha vida, mas eu não consigo parar de insistir nela, porque eu tenho muito, muito medo de ficar sozinha. Eu tenho muito medo de não conseguir dar conta da minha própria vida. E por isso insisto nessa relação. E, inclusive, eu insisto porque em algum momento, apesar dessa pessoa me destratar, em algum momento ela vai, joga uma migalha e eu, puxa, não, essa pessoa realmente gosta de mim, então vale a pena eu insistir mais um pouco, porque afinal, vai que ele muda, que é o pensamento que mais prende alguém dentro de uma relação abusiva. Vai que ele muda também, já passei por isso. Eu acho que é a maioria de nós, né? A maioria de nós, a gente vai sempre criando a esperança de que o outro mude, mas uma pessoa que não vê problema no que faz, nunca vai mudar. Ela não vê problema, logo ela não muda. Não muda. Faz total sentido. E eu percebo isso mais nas mulheres. Sim. Mais forte nas mulheres, assim. No gênero feminino é predominante.
Claro que tem ali os homens que, sim, são dependentes e vivem relações abusivas e encontram as narcisistas, Sim. tá? Mas eu percebo que nas mulheres isso é maior. Por que você acha? Então, o que acontece é que a gente tem aí o aspecto social, né? Então, desde pequena, nós somos ensinadas que precisamos de um príncipe encantado para nossa vida ter sentido. E aí o que acontece é que a mulher, ela vai sempre almejando esse príncipe encantado. Chegar, ele precisa chegar, ele precisa chegar. E volta toda a sua vida para o relacionamento. Somado a isso, você tem uma romantização da luta por um amor que é sofrido, por um amor que dói, um amor que machuca. É muito perigoso quando a gente romantiza pessoas que, por exemplo, são difíceis, que são frias, que são problemáticas, e é o que mais acontece. E por que a gente faz isso tanto? Porque a gente tem uma mídia que nos apresenta comédias românticas, que nos apresenta personagens da Disney, onde o desfecho sempre é assim. Tem uma relação difícil, E dá eu certo. insisto, e no sinal dá certo. Então a gente tem esse aspecto, esse imaginário social que influencia muito no porquê essas pessoas acabam, de fato, aí, as mulheres principalmente, entrando em uma dependência emocional. Júlia, deixa eu te perguntar. Aqui a gente recebe muitos casos, como eu já te falei, e tem coisas que são surreais, bem surreais, que às vezes não envolvem somente aquela mulher, mas envolve o filho, por exemplo, sabe? E ultrapassa todos os limites. Tipo, ele me agrediu, ele me esfaqueou, ele me violentou, ele me estuprou, ele levou meu filho. E às vezes a pessoa ainda volta. Eu achei que mesmo assim eu quase morri, mas eu voltei. O que faz uma pessoa chegar neste extremo? Porque isso é extremo demais. Pois é, em geral é o pensamento de que o outro vai mudar, de que ele vai mudar. Não, foi só um tapa ali. Ele estava estressado, ele não estava num dia bom, eu que provoquei ele. Geralmente são essas falas, né, de mulheres que vivem um relacionamento onde há violência, violência física, violência psicológica. Então, assim, a mulher que sofre a violência, inclusive física, ela sabe que aquilo ali é errado. Só que existe uma culpa por trás daquilo tudo. Então, por mais que aos olhos dos outros soe até um pouco estranho, peraí, como uma pessoa se sente culpada por ter sido violentada? A mulher, ela por vezes sofre porque o discurso do outro é: eu fiz isso com você porque de alguma forma você me provocou. Você me levou a isso. Você me gerou desconfiança. Você me gerou dúvida. A culpa é sempre dela. A culpa é sempre dela. Me parece também um quê de ingenuidade. De não conseguir enxergar a maldade no outro. E eu tenho, assim, uma opinião pessoal minha. Eu acho que quando a pessoa é boa, ela não tem aquela maldade mesmo, porque a gente mede o mundo com a nossa régua. Então, se eu não sou ruim, logo eu não vou imaginar que você está fazendo por ruindade. Eu vou imaginar que você está fazendo porque você está cansado, porque você está estressado. Você acha que tem um pouco de inocência, ingenuidade? Eu diria que, na verdade, eu vou um pouquinho além, tá? Quando você tá apaixonado, quando você tá ali, nossa, obcecado pela pessoa, com uma dependência emocional absurda, você simplesmente não consegue enxergar a pessoa como ela é. Você começa a idealizar aquela pessoa, você coloca a pessoa lá no pedestal. E aí, quando você, por exemplo, se depara com algo, com situações que comprometem essa tua visão, você descarta. Para poder você manter aquela visão idealizada que você tem da pessoa. Então é mais ou menos assim. Você coloca a pessoa lá no pedestal, como se essa pessoa fosse a melhor pessoa do mundo, o melhor cara do mundo, e você supervaloriza determinados aspectos e você ignora Os outros. Faz total sentido. Tá caindo as fichinhas até para mim, para vocês. Comentem aí se tá caindo. Porque realmente, após ter vivido também, né, uma relação assim, eu realmente percebo aqui que eu realmente talvez tenha ignorado.
Você Essas ignora. coisas. E às vezes nem é algo que você faz de forma consciente, né? Quer ver? A pessoa apaixonada, ela faz muito isso. A pessoa apaixonada, ela. Você pode ver, uma amiga sua. Você vê assim, meu Deus, eu não sei como é que a minha amiga tá apaixonada por esse cara. Por quê? A pessoa Mas apaixonada, tá lá. ela simplesmente idealiza tanto que ela não consegue ver os defeitos, os pontos ruins, as coisas ruins. E ela simplesmente olha para as qualidades da pessoa, para os outros pontos que seriam positivos e coloca como se fossem coisas incríveis, o melhor dos mundos. Então, assim, realmente a gente não tem uma visão real da pessoa. É como se realmente tivesse uma coisa ali na frente, um turvo, uma neblina. Exato. Tanto é que eu não vou conseguir viver sem esse relacionamento. Aí você pergunta para a pessoa, mas como que você se sentia dentro dessa relação? Aí a pessoa conta que ela se sentia ansiosa, que ela se sentia mal, que ela se sentia para baixo, que não era legal. E aí você questiona, mas por que você não vai conseguir viver sem essa relação? E ela fala, mas como que eu vou viver sem o amor dessa pessoa? Então, assim, você vê que a pessoa, ela simplesmente continua no relacionamento por manter uma imagem idealizada, por manter um personagem, por criar uma história que ela quer que se concretize a qualquer custo. Então, lá no início, às vezes, você idealiza uma vida ao lado dessa pessoa e você quer concluir essa história, você quer que ela se concretize. Então, você pensa, se eu aguentar mais um pouco, talvez eu consiga aquilo que desejo. E tem que ter muita clareza, né? Tem que ter muita clareza. Então, assim, é sobre também, nesse momento, né, você buscar a tua rede de apoio. Tá com dúvida? É o que eu sempre falo. Quando é um relacionamento saudável, a gente não tem dúvida. Se você tá com dúvida, Ponto importante. começa a observar, pergunta para uma amiga, conversa. A rede de apoio é tão essencial nesse momento, em todos os momentos. Não tenha vergonha de pedir ajuda. Algo, inclusive, que prende muito é a questão da vergonha. Como eu me deixei chegar nesse ponto? Como eu me submeti a isso? A vergonha. E se hoje eu me separar? Nossa, mas tantas pessoas já me alertaram e eu ignorei. Será que se eu me separar, elas vão me acolher? Ou vão me julgar? E o ponto que eu sempre trago é: na maioria das vezes, as pessoas vão te acolher. Então, não sinta vergonha, porque você é vítima. Percebe? Uhum. Você falando da rede de apoio e tudo mais, mas vou te falar uma coisa. Quando eu estava dentro dessa dinâmica, eu não conseguia escutar os meus amigos. Não consegue. Era, acho que muito mais que uma neblina, não dava pra ver, era uma cortina inteira. Porque eu não conseguia, não fazia sentido. Por mais que todo mundo me dissesse, não. Eu tinha ali uma rede de apoio que não me servia, porque eu já estava totalmente imersa. Então eu não conseguia escutar meus amigos. Sim, mas aí que eu entro, né? Algo que ajuda muito é você questionar como a pessoa se sente dentro do relacionamento. Porque o sentimento é inegável. Como que você se sentia? Se alguém te perguntasse, talvez você dissesse, eu me sinto ansiosa o tempo todo. Você fica sempre com medo de errar. Sempre paralisada ali, estática. Se eu fizer algo diferente. E aí, a pessoa traz, mas eu amo tanto. Eu amo tanto essa pessoa, eu preciso tanto desse amor que me machuca. E aí eu trago, mas que amor é esse que te machuca? Que amor é esse que não tem acordo? Que amor é esse que você tem que implorar pelo mínimo? Que você tem que implorar por respeito? Porque isso está longe de ser amor. Na verdade, você rotulou isso como amor. Talvez por não ter experimentado o amor de fato, outros amores saudáveis, né? O amor é bom, sabe? O amor é para ser bom, é para fazer bem. Claro que vão existir desavenças, dificuldades, conflitos inerentes a qualquer relação. Mas no final, o saldo tem que ser positivo. Como eu te falei, eu já vi casos da mulher tá ali perdendo os filhos. E assim, você é mãe? Não. A maternidade, ela é uma coisa surreal. É como se realmente o seu coração tivesse, falo para as boas mães. É como se o seu coração tivesse ali fora do peito. E às vezes, dentro da relação, o cara faz mal pro próprio filho dela e ela não consegue romper. É um nível muito grande, porque assim, eu não imagino ninguém tocando no filho meu.
Você tem filho? Tem 3. Caramba, que bacana. Eu não imagino ninguém, não há amor neste mundo. Olha que profundo. É verdade. Sucumbe à maternidade. Assim, realmente chega num nível muito complicado. Existem níveis de dependência emocional? Sim, é como intensidades. Então, tem pessoas aí que estão num nível extremamente complicado da dependência emocional. Nível muito intenso. Tem outras pessoas que nem se dão conta que estão em uma dependência emocional, mas estão. Então, assim, por exemplo, geralmente você percebe a dependência emocional quando ela te faz mal. Quando ela tá te fazendo bem, você não te fazendo bem, vai. Mas quando ela não tá te Bem. gerando sofrimento absurdo, você dificilmente percebe. Você vai se dar conta depois. Caramba, agora que isso foi o que aconteceu comigo. Agora que eu terminei, que eu vi que eu tava vivendo pro outro. Não tinha essa consciência. Os limites, né? Porque eu acho que, sei lá, por mais que, vamos lá, eu tô me colocando para poder, né, trazer assim, por mais que eu vivi uma dependência emocional, por exemplo, mas eu acho que eu tinha limites. E aí eu vejo outras mulheres que, nossa, são limites muito mais. Não tem, são coisas profundas demais, tipo a maternidade, a violência física. E essa coisa os níveis de dependência emocional, você está trabalhando com isso hoje, está ajudando várias mulheres, que legal. Como que você faz para identificar, conversando com a mulher? Algumas frases. A pessoa com dependência emocional, ela vai soltar algumas frases do tipo: a minha vida não tem sentido sem essa pessoa. Eu sei que ele não me faz bem, mas eu não consigo parar de insistir nele. Porque eu preciso dessa pessoa na minha vida. O que vai ser de mim sem ele? O que vai ser de mim sem essa pessoa? Ou, quando tá passando por algum término, desde que ele partiu, a minha vida não tem mais sentido. Tá vendo que é sempre algo que traz pra aniquilação do indivíduo? Por quê? O dependente emocional, justamente, ele se entende como uma extensão do outro. Então, se o outro vai embora, é como se eu tivesse morrido. É muito profundo mesmo, assim. E existem, tipo, umas comorbidades que podem entrar junto da dependência emocional, por exemplo, a posse. Sim, a posse, né? A gente fala da dependência emocional ativa, né? Então, assim, a dependência emocional ativa geralmente são pessoas que tendem a ter um perfil um pouco mais controlador, querem ali ter contato o dia todo com a pessoa, são muito ciumentas, querem o tempo todo saber o que o outro tá fazendo. Por quê? Porque lá no fundo eu tenho muito medo de ser abandonada. Então eu quero fazer de tudo para que aquela pessoa não me abandone. Eu quero controlar a vida daquela pessoa, eu quero saber o dia todo daquela pessoa. E no final, às vezes, é justamente isso que culmina no abandono. Né? Tá atrelada ao medo, né, da perca. O medo da perda é algo fundamental. O dependente emocional, inclusive isso é o que eu conto, né? Sempre no meu método eu falo. Um dos fatores de manutenção da dependência emocional são os medos. O medo de ficar sozinha, o medo de não dar conta, o medo de me sentir vulnerável, o medo do sofrimento. Às vezes você sabe que você tem que deixar essa pessoa partir da sua vida. Você sabe que você tem que deixar essa pessoa aí. Mas você tem muito medo de sofrer. Fato é, quando você deixar essa pessoa aí, de fato vai doer. Vai doer mesmo. Só que por vezes a dor é uma libertação. Porque você permanecer em um lugar onde você não pode ser você, onde os seus sonhos são ditos e colocados como algo, não importantes, onde a sua dignidade é ferida, não vale a pena. Então existem perfis de dependência emocional. Existem. Inclusive, quando a gente fala de uma dependência emocional que leva aí para uma dependência emocional patológica, né? A gente fala do transtorno de personalidade dependente, por exemplo. Que aí tem que ser avaliado por um psicólogo, por um psiquiatra, que é de fato um diagnóstico. Então você tem que consultar um desses profissionais para você saber se você tem. Ou, por exemplo, um transtorno de personalidade borderline. Você tem que consultar um psicólogo, um psiquiatra especializado para saber se é o seu caso. Transtorno de dependência? Não, é transtorno de personalidade dependente. Nossa. E transtorno de personalidade borderline. São diagnósticos, né, que só podem ser dados pelo médico ou pelo psicólogo e que, por vezes, são acompanhados de dependência emocional. Então, por exemplo, o borderline, ele vive em si uma dependência emocional muito grande, às vezes. Muito grande.
Aquele filme Atração Fatal, Uhum. já viu? Só pelo nome, já... Então, tem as Atração pessoas que se encaixam nesse perfil que tem realmente um diagnóstico, é patológico, pode ter um diagnóstico, e as que só conseguem curar ali Isso! com amor próprio e autoestima. Isso, exatamente. Então, assim, tem vários espectros, né? Quando você fala da dependência emocional como um sintoma de um transtorno, a gente leva para esse lado e aí, cara, você tem que ir nesses profissionais que eu falei. Mas, por vezes, a dependência emocional é algo que você aprendeu ao longo da sua vida. A maioria das vezes? A minoria das pessoas tem transtorno. Uhum. Então, sim, na maior parte dos casos, Tem solução. você aprendeu ao longo da sua vida. Mas quando é transtorno também tem. Uhum. É só você buscar o tratamento correto, Você sabe? consegue viver bem, né? Sim, exato. Mas a dependência emocional é basicamente uma forma que você aprendeu de se relacionar. Você aprendeu que, por exemplo, se você não ficar o tempo todo ali no pé dessa pessoa, ou se você, por algum motivo, não souber da vida dessa pessoa, essa pessoa vai te deixar, essa pessoa vai te abandonar. Ou, em um outro caso, você aprendeu que, por algum motivo, ninguém vai te querer. E aí, se o outro joga uma migalha afetiva pra você, qualquer mínima dose de afeto, você já agarra com toda a sua força. E você aceita qualquer coisa pra ter essa migalha. Tem uma crença aí de merecimento também. Se eu não acredito que eu possa ter um amor saudável, deixa eu me prender a essa migalha afetiva aqui. Deixa eu me prender a essa pessoa que me oferece muito pouco. Porque apesar dela me fazer muito mal em grande parte do tempo, tem uns minutinhos ali de prazer. Então eu costumo falar que é assim, você passa a semana toda mal, chorando, para no final de semana ter 1 hora de prazer com essa pessoa. E aquilo, será que tá valendo a pena? Eu acredito que entra também muito a questão do amor próprio, autoestima. Total. É difícil construir autoestima, principalmente pra gente, mulher, né? Você não acha que isso pode ser uma crença limitante sua? Pode ser. Viu? Ela tá me pegando. Tá pegando vocês aí também? Porque construir autoestima não é difícil. Mas quando a gente fala da criança, né? Que a gente tinha ali uma educação tradicional que não valoriza muito, que cobra demais. Sim. Eu acho que a gente acaba crescendo inserido num contexto que nos leva para esse caminho. Então, por isso que eu falo que é difícil construir. Sim, mas é aquilo. Você pode construir a sua autoestima. Inclusive, essa é a forma mais poderosa de você aumentar a sua autoestima. Por meio de ações. Por quê? Um dos componentes da autoestima é a autoeficácia. E o que é a autoeficácia? É o quanto eu me sinto capaz de fazer alguma coisa. Só que eu só vou me sentir capaz de fazer alguma coisa se eu fizer alguma coisa, se eu agir. Então, por exemplo, você fala que vai na academia segunda-feira. E aí você não vai. Você traiu a tua palavra. Por mais bobo que isso pareça, você, putz, vem aquela sensação de incapacidade, você pensa, nossa, eu não fui incapaz nem de ir na academia. Agora, quando você se compromete, por exemplo, a ir na academia, eu vou na academia na segunda, na quarta e na sexta, e você vai, não dá aquela sensação boa? A tua autoeficácia aumentou, você se sentiu mais capaz. Percebe? Isso melhora a autoestima. Isso melhora a autoestima. Então, agir é fundamental. Agir, ações, sabe? Questão da autoimagem, por exemplo. Você pode começar trabalhando um pouco da aceitação. Às vezes a gente fica sempre, eu tenho que mudar isso, eu tenho que mudar aquilo, porque eu tenho que ser desse jeito, porque senão ninguém vai me gostar, isso, aquilo. E você vai criando uma série de regras para sua vida, quando no final, essas regras foi você que criou ou você que internalizou de outras pessoas. Então, é sobre você olhar para você e entender que aquele é o seu corpo que você habita. Essa é a aparência que você tem. E que não há nada de errado com isso. Ai, Julia, eu quero mudar, sei lá, eu quero emagrecer, ou eu quero ganhar um pouco mais de músculo. Perfeito, sabe? Ótimo, você quer melhorar. Vá, faça.
mas também precisa existir essa dimensão do estar disposto para me olhar como sou, sabe? Uhum. Quanto tempo você investiu do seu tempo para conseguir hoje fundamentar tudo isso? Como assim? De estudo. Eu imagino que você tenha lido bastante, né? Assim, meu namorado tá aqui, ele vai saber que eu falo disso o tempo todo, eu estudo isso o tempo todo, então realmente é assim, é muito tempo, mas pra mim é algo que passa muito leve, sabe? Então, assim, eu estudo essa temática há quase 7 anos, só pra você ter uma noção. E você tem a média de mulheres hoje que foram impactadas por esse trabalho? Sim, eu tenho mais de 1.000 alunas na minha comunidade, no meu momento, que tiveram resultados, assim, super bacanas. Fora as seguidoras, outras pessoas que mandam mensagem diariamente de eu sair de um relacionamento abusivo porque eu vi um vídeo seu que caiu a ficha pra mim. Às vezes é um vídeo que a pessoa vê e cai a ficha dela. Às vezes você fica ali o tempo todo falando com a pessoa, mas, cara, quando o momento chega, ele chega, sabe? Então, assim, a gente não tem noção muito da dimensão. E você realmente encarou isso como um propósito, né? Cara, é o propósito da minha vida. Eu falo que é o que eu amo trabalhar. Eu amo estudar. Eu amo escutar. Eu fico escutando histórias, se deixar de relacionamento, horas e horas. Assim, eu gosto de ouvir sobre relacionamento. Eu gosto de saber, sabe? Se você me contar a sua vida amorosa, eu vou adorar. Eu vou ficar aqui te ouvindo. Você vai cair da cadeira. Pois é, eu adoro. Eu acho que o amor é tão bonito pra gente ficar chamando de amor aquilo que não é amor, sabe? É sujo, né? É sujo fazer isso com amor, tadinho. Exato. A gente tem que parar de romantizar gente indisponível, gente fria, gente tóxica, gente que deixa a gente lá em cima e lá embaixo. Tem que parar de romantizar isso, tem que olhar para as pessoas que de fato valem a pena, que de fato vale ali o nosso investimento, o nosso amor, o nosso amparo, sabe? E o nosso tempo? O nosso tempo, exatamente. Então, assim, a gente precisa ter noção dessa importância. E como você olha as relações hoje, na atualidade? Bom, eu olho que hoje em dia as coisas acontecem muito rápido, então em uma semana você já é o amor da minha vida, mas em um mês a gente já não vai mais estar junto por conta de um probleminha. Então eu encaro como algo que é muito intenso no início, mas muito frágil. Porque não foi construído sobre uma base. O amor, ele precisa ser construído sobre uma base. Hoje em dia as pessoas toleram, inclusive, muito menos frustração. É, total. Eu não tô falando aqui de uma relação abusiva, mas tô falando de uma relação que, teoricamente, seria saudável. Às vezes é um conflito ali que você teve, não, já não quero mais, já vou sair do casamento. Né? As mulheres estão, eu vejo isso aqui também. Elas estão com medo, né? Elas passam por coisas e ali já gera um novo trauma, sabe? Que dali ela já não consegue mais se relacionar. Total. E vira uma bola de neve assim tão grande que aí qualquer coisa lá, red flag, e aí sai correndo. Cara, um dia desses uma amiga minha virou pra mim e falou assim, Ju, eu saí da dependência emocional, mas agora eu tô com um problemão. Eu falei, qual é o problemão? Ela, eu tô com bloqueio emocional. Eu falei, Isso. por quê? Aí eu perguntei, por quê? Ela falou, porque nenhum homem presta. Tá vendo? Olha o que eu me submeti. Não. Se eu entrar em um novo relacionamento e acontecer essa dependência emocional de novo, essa pessoa acabar com a minha vida. Peraí, rapidinho. Nem todos os homens do mundo são ruins. Nem todas as pessoas do mundo são ruins, sabe? Só que pelas nossas experiências, a gente acaba construindo esses conceitos, inclusive absorvendo essas frases do meio que a gente convive, do ambiente que a gente convive. Às vezes nem aconteceu com a gente acaba pegando aquela dor, né? Exato, a gente acaba pegando aquela dor. Então, não, peraí, calma aí. Nem dependente, nem bloqueada. Você tem que saber o que você deseja, a relação que você deseja e ir em direção dela. Peraí, se eu quero um amor que seja saudável, um amor com acordos, um amor que me traga paz, cara, a pessoa que tá tirando a minha paz, que tá acabando com a minha vida, que tá me colocando pra baixo, tá me depreciando, eu vou sair daqui. Não é pra mim. Em contrapartida, quando eu observar pessoas dispostas, por que não tentar? Só que isso não é fácil. Não, elas estão muito presas no medo, assim. Muito.
muito presa no A medo. maioria. E assim, é uma questão de proteção, né? E o medo paralisa, né? O medo paralisa. Totalmente. E aí tá havendo um conflito ali nas relações. Tá minando as relações. Total. E geralmente o que acontece é mais ou menos assim. Você fica obcecada pelo cara que te deixa lá em cima e lá embaixo, que te joga no céu e depois te joga no inferno, mas você se sente entediada com o cara que é estável com você. Aí você fala, não, porque eu tô entediada com ele. Mas é por quê? Porque você tá acostumada com relações ruins, com relações que são o tempo todo ali, ó, instáveis, com relações que te geram ansiedade o tempo todo. Você tá acostumada com isso. Então, quando alguém te apresenta um amor calmo, isso é estranho para você. Você se identifica por aquilo que é familiar. Se, por exemplo, você cresceu em uma casa onde seus pais eles estavam sempre voltando, separando, você presenciou abuso, você presenciou violência, você presenciou um monte de coisa, você cresce acreditando que aquilo ali é o normal, é o familiar. Então você vai se aproximar de relações assim. Inclusive, quando você me fez aquela pergunta do dependente emocional, atrair mais pessoas ruins, né? Vamos dizer assim, pessoas complicadas, pode ser uma boa conexão. Porque o dependente emocional, em geral, ele teve uma internalização do afeto complicada, conturbada, disfuncional. E aí o que acontece é que você vai se afinizar, como eu disse, por aquilo que é familiar para você. Percebe? Olha como que tá tudo conectado. Não, faz total sentido. Tô sempre trazendo minha história, porque eu achava um tédio ser casada com o Antônio, tá? Porque era muito sossegado. O que danado. Não, até agora, olha só. Vê só como reverbera. 7 anos, amor. 7 anos de relacionamento, tá? E eu ainda fico. Ele tá aprontando, eu tenho certeza. Faz 7 anos que ele tá escondendo, não achei ainda nada. 7 anos. Pois é, e é aquela voz que fica na sua cabeça, ele tá aprontando, ele tá aprontando. É uma voz. Porque é como se em algum momento você tivesse uma crença de que o outro vai te deixar, que o outro vai te abandonar. É quase como uma premonição. Eu sinto que ele vai fazer isso. E aí, você fica tentando buscar... No meu caso, eu sinto não que abandono, porque eu não era abandonada. Mas ele pisava para que eu deixasse a relação. sim. Então, no meu caso, eu acho que está aprontando. Porque ele fazia o quê? Para eu deixar ele aprontava. Entendeu? Então, tem essa coisa. Eu acho que também tem outras dinâmicas além do abandono. Você não acha? Sim, existem, claro. Ele vai me abandonar, mas ele vai me trair. Mas o trair também tem relação com o abandono. De ser trocada. Trocada. O medo de ser trocada, por exemplo. Uhum. Nossa, terminou comigo, assumiu outra, pra mim aquilo é o fim. Por quê? Porque eu fico buscando nessa outra pessoa que ele me trocou o que eu não tenho. E aí eu me questiono, o que ela tem que eu não tenho? Por que eu não sou boa como ela? Por que ele a preferiu? É E aí real. pega na tua autoestima. Pega na autoestima que já tá fragilizada. Que já tá ruim, entendeu? Então, assim, é algo que inclusive eu falo muito para essas pessoas do não quer se trocar, ele assumiu outra. Eu falo assim, cara, isso não é sobre você. Mas é muito difícil. É cara. difícil, é dificílimo. É muito difícil. Você viu aquela série Made? Vi. Que ela vai boa. entrando no buraco do sofá? Super Sempre legal. fala daquela cena porque é aquilo. Sim. Que ela vai entrando, ela vai afundando no sofá. É muito íntimo aquilo ali. Não, exato. Você vai se perdendo de você mesmo, você vai se afundando. É como se a tua autoestima fosse ficando tão fragilizada porque você escuta muito que você não é ninguém, que você não é nada, que ninguém vai te querer. E assim, se você está ouvindo esse podcast e você presencia situações como essa, saiba que isso não é real. Essa pessoa está falando isso para fazer com que você permaneça nesse relacionamento. É difícil entender isso, é difícil. Mas uma hora você entende. Uma hora, de tanto ouvir, você compreende. Vou pegar da mão dela agora a agulha, porque ela acabou de furar a bolha. É uma bolha, né?
É uma bolha o quê? E você vem, a pessoa tá imersa dentro de uma bolha. Ah, sim, exato. É uma bolha. Não, é uma bolha total. Você fica ali perdida, você vive no seu mundo. Então você começa, inclusive, a achar normal a pessoa te tratar, te xingar no meio de um conflito. Você acha normal. Quando não reproduz também, né? A gente Sim. passa também a ficar tóxica. Sim, acontece. E assim, porque você olha o comportamento do outro e aí você começa a espelhar. E às vezes não é nem com o parceiro, mas são com outras pessoas ao seu redor. Você começa também a ficar uma pessoa tóxica, venenosa e ciumenta, possessiva, que às vezes você nem é, mas você acaba ficando, porque eu vejo muito disso também. Talvez eu não fosse ciumenta, talvez eu não fosse tóxica, talvez eu não fosse louca. Talvez fosse ele que me colocasse nesse papel. Total, exato. O outro, ele te coloca nessa posição de culpada, de louca. E o problema é que você assume essa posição. Você compra a palavra do outro. Só que você também tem a escolha de não se colocar nesse lugar. E é difícil pra caramba. Não tô dizendo que isso aqui é fácil, mas é sobre justamente você entender que essa posição não pertence a você. E às vezes ficar sozinha, né? O medo de estar sozinha, igual você falou. Só que ficar sozinha é um rasgar de véu. Às vezes você percebe que você não era louca, que você não era problemática, não era possessiva. Realmente você só estava na bolha. É isso. Então, assim, o medo de ficar sozinha. Gente, o primeiro passo para você construir amor próprio, se você ainda não tem, é você começar a ficar mais na tua companhia. Você começar a ficar mais sozinha. É você, de fato, começar a se conhecer. Como você espera amar alguém que você nem conhece? Você não sabe os seus desejos, você não sabe o que você gosta, você não sabe o que você quer para sua vida. Então, assim, o amor próprio, ele é a base de tudo. É a base de tudo. Você precisa, se você está ouvindo esse podcast e você percebeu que tem um déficit aí de amor próprio, você precisa começar a investir teu tempo para trabalhar essa questão. E como que você faz hoje esse trabalho com as mulheres para elas perceberem, para elas saírem dessa posição, para elas irem construindo essa autoestima, esse amor próprio? Qual é o primeiro passo? Sim, então, eu tenho os meus cursos, né? Então, as mulheres vão assistindo às aulas, vão colocando em prática os exercícios, isso vai tendo resultado, vão se transformando a cada dia, justamente pela prática, em conjunto com o conhecimento. Então, é uma plataforma, lá dentro tem vários cursos sobre dependência emocional, é tipo um Netflix do relacionamento, só para conceitualizar aqui, né? E eu tenho semanalmente também aulas ao vivo com essas minhas alunas. Então, a gente escolhe uma temática e eu dou uma aula sobre, e as alunas às vezes conversam, inclusive, entre si. É uma aula ao vivo mesmo, sabe? Legal, No muito Google legal. Meet. E existem níveis de dificuldade? Por exemplo, uma mulher com 20 ali, mais nova, uma de 50, 60, que já está há muito tempo nessa dinâmica, é mais difícil de resgatar ou não? Então, quanto mais tempo você vive naquela situação, às vezes mais difícil fica. Porque é um comportamento que está ali durante a sua vida há mais tempo. Então, você se relaciona dessa forma há 20, há 30, há 40 anos, para você aquilo é o normal. Dá para mudar? Com certeza. Sempre é tempo de mudar. Às vezes, inclusive, a gente fica muito com essa crença, nossa, mas agora eu tô solteira, agora eu não tenho mais ninguém, nossa, eu tô com 50, eu tô com 40, eu tô com 60 anos, eu vou ficar solteira agora, sozinha agora. E eu falo assim, peraí, você tá esperando morrer amanhã? Porque se você realmente tá esperando morrer amanhã, aí vai ser realmente tarde. Só que nunca é tarde. Nunca é tarde para você se conhecer. Nunca é tarde para você conhecer um amor que vale a pena ser vivido, inclusive. Só que você só vai conseguir fazer isso a partir do momento em que você entender que essa relação que te adoece não é o seu lugar. E fora que você vai morrer amanhã e se você for, você vai sozinha. Vale lembrar, né? Exato, exatamente. Então, assim, a gente tem uma cultura que problematiza muito o ficar sozinho.
ficar sozinho é ruim, ficar sozinho é problemático, a mulher não pode ser solteira porque isso é feio. E, cara, não. Quem tá falando isso? Quem colocou isso na nossa cabeça? Antes solteira do que mal acompanhada. Nossa avó não falava isso pra gente? É isso. Inclusive, tem uma frase que é assim: o banquete só vem quando você para de aceitar as migalhas. Que é justamente você entender que para você chegar na relação que você deseja, você precisa abandonar a relação que te adoece. Como você espera que, sei lá, algo chegue para você se a sua mão está ocupada? É sobre você também, e aí eu gosto, e é uma crença pessoal minha, acreditar que nada na sua vida sai por acaso. Sobre você, inclusive, ter mais confiança na vida. Deixar partir aquilo que você sabe que você tem que deixar. E entender que a vida sempre vai indo pelo caminho, às vezes, mais estranhos, mas que em algum momento você chega em um lugar e você entende o porquê de tudo aquilo. Eu gosto muito, muito, muito dessa ideia de ter confiança na vida. Uhum. É uma crença muito pessoal minha e algo que eu carrego para minha vida e algo que eu compartilho também. Falando em crença pessoal, como que você olha para isso dos relacionamentos e da dependência de uma maneira espiritual? Como que trabalha o espiritual dessas mulheres? Então, assim, em relação ao que eu acho, né, do espiritual e no relacionamento. Particularmente, eu acredito que existam pessoas que têm uma sintonia que bate com você. Eu não gosto da ideia do amor da minha vida. Não gosto. Porque eu vejo que muitas mulheres permanecem naquela relação doentia por acreditarem que é o amor da vida delas e que elas precisam se submeter àquele sofrimento. Por isso eu tenho muito cuidado quando eu abordo esse amor da minha vida. Mas eu gosto da ideia de que existem pessoas que têm uma sintonia. Que você sente pela pele, é uma pele que encaixa, é um toque. Parece que você vai para outro mundo, outro planeta. E aí, na minha opinião, pode ter assim um quê de espiritual, sabe? Uma coisa, realmente um encaixe ali bom. Mas é mais ou menos assim que eu observo. No sentido espiritual contrário, tipo aquela pessoa que veio para te destruir, destinada, aquela seta do inimigo, que é os narcisistas. Você acredita também? Assim, não, assim, eu acho que eu não, é tipo um karma. Falam de karma, né? Então, particularmente eu não sou desse lado, né, tipo, do karma e tal, particularmente, eu não acredito tanto assim, porque eu acho que, mais do que isso, a gente tem o poder de escolher. Sim. Eu gosto de trazer muito para o indivíduo a ideia do poder que ele tem sobre a própria vida. Então é hora de você se apropriar da sua vida, é hora de você se apropriar do poder que você tem sobre a sua vida, para que você possa agir e fazer algo diante disso, sabe? Que difícil, né? A gente, olha, se apropriar da própria vida. Deveria ser fácil. Só que a gente não se apropria da própria vida. Você posta uma foto, teve pouco like, você apaga a foto. Por que você pensa? Apesar de eu ter gostado da foto, as pessoas não gostaram. Então eu vou apagar. Você, por exemplo, tá sempre ali pedindo opinião. Será que isso tá bom? Será que isso não tá bom? Você foi rejeitado e o mundo acabou pra você, porque você tá esperando sempre a validação do externo. Pergunta, a sua vida é sua ou é de outro? Ou deixa de fazer também, né? Coisas. Você deixa de fazer coisas. Sim. Então, assim, é hora de você pegar a tua própria vida nas mãos. Inclusive, tem uma história, uma analogia que eu gosto pra explicar a dependência emocional. Que mais ou menos assim. A dependência emocional é quando você coloca o teu coração nas mãos de uma outra pessoa. A tua vida na mão de uma outra pessoa. E aí o que acontece quando você coloca o teu coração nas mãos de uma outra pessoa? A pessoa faz o que quer. Se eu te der um papel na tua mão, você pode amassar, você pode pisar em cima, ou você pode cuidar do papel, você pode escrever algo bonito nele, ou você pode rasgar. Então a ideia é que você pegue a tua vida, o teu coração nas tuas mãos, e entenda que sim, você tem força, você tem poder para atuar sobre a tua própria vida, sabe? Por mais que alguma voz interna sua te diga que não.
Olha que Uhum. E eu acredito que você também faz esse deslocamento, né, lá nas suas aulas e tudo mais, da felicidade, porque tem muita mulher que impregna a felicidade na relação, no outro, né? Então, trocar isso por ela mesma é um processo. é um processo. Algo que ajuda muito é você não enxergar a felicidade como destino. A felicidade, ela tá no aqui, ela tá no agora. Ela tá quando você chega em casa e seu cachorrinho, por exemplo, vem falar com você. Ela tá quando você deita na tua cama depois de um dia super cheio, lotado. Ela tá quando você tá ali até um pouco ansiosa para fazer algo que você nunca fez. A felicidade, ela tá no aqui e no agora. Não é um objetivo a ser atingido. É algo que você vivencia. Temos muito isso de amanhã vou ser feliz, amanhã vou ter aquela casa e vou ficar bem. É sempre assim. Eu só vou ser feliz e completa e realizada quando eu tiver aquele relacionamento. E aí você passa a sua vida inteira em busca desse relacionamento. E se ele não chega, então você não foi feliz, então sua vida não teve sentido. Por isso que eu digo, você precisa, claro, trabalhar sempre para melhorar, mas também aprender a olhar para você e para sua realidade e extrair, vamos dizer, uma satisfação daquilo ali, sabe? Uma felicidade daquilo ali. Sentir mesmo. É difícil quando a gente tem casos de depressão, né? Nossa, aí a gente tá falando de um transtorno, né? E aí tem que novamente buscar um psicólogo, um psiquiatra. A depressão tem tratamento. Então, assim, de fato não é fácil. Não é fácil, porque, nossa, lá, a dependência emocional, olha quantos caminhos. Olha quantas coisas e situações podem levar, né? A gente tá falando de indivíduo, né? Os indivíduos é extremamente complexo. Então, realmente, existem várias brechas. Tem gente que acaba deprimindo por conta de uma dependência emocional. Aí tem que, novamente, buscar os profissionais especializados para poder. Isso não é vergonha, inclusive, não é vergonha você buscar ajuda. Na verdade, é essencial. É, deveria ser, né? É, Eu tenho uma pergunta aqui de uma seguidora, ela mandou pra gente. Ela falou que tem medo de ver ele com outra. medo de ver ele com outra. Pois é, às vezes você termina um relacionamento, você sabe que essa pessoa não é pra você, você vai e termina, e aí o que você pensa é: meu Deus, e se ele assumir outra? Acabou minha vida. Minha vida acabou se ele assumir outra, não vou aguentar, não vou tolerar o desconforto, não vou tolerar o sofrimento. Primeira coisa, você tá sofrendo por algo que ainda nem aconteceu. Então, essa tua seguidora, por exemplo, ela tá com medo de ver ele com outra. Só que fato é, uma hora vai acontecer. Uma hora você vai ver ele com outra. Afinal, a vida vai andar, as relações se renovam, assim como você também vai se relacionar com outra pessoa. E muito desse medo de ver ele com outra vem de uma posse. Você em algum momento entendeu que essa pessoa era sua, mas essa pessoa nunca foi sua. Porque ninguém é de ninguém. Você está com essa pessoa. Olha que coisa doida. Muito se fala assim: ah, eu perdi essa pessoa. Eu perdi essa pessoa para outra. Não, você não perdeu nada, porque você só perde algo que é seu. E você não tem posse sobre pessoas. Então, enxergar pessoas como, de fato, ciclos na sua vida, como algo transitório, né, que às vezes, de fato, fica muito tempo na sua vida, mas que às vezes fica ali um determinado período também, é algo que torna a vida muito mais leve. Terceira coisa, quando ele assumir outra, entenda que isso não é sobre você. Isso não é sobre você. É sobre ele, é sobre a vida dele. Não traga, não leve pra você e não olhe aquilo que te machuca, sabe? Então, assim, eu trouxe aqui alguns aspectos, né? Uhum. Acho que esses são essenciais pra você aprender a lidar com esse medo de ver ele com outra. E é só uma introdução, tá, gente? É só uma introdução. Pois é, porque assim, também a gente tem que aprender que, cara, às vezes a gente vai sofrer na vida. E tá tudo bem, E né? tá tudo bem. Tá tudo bem. Às vezes a gente vai se sentir mal, tá tudo bem. O problema é quando você se sente mal o tempo todo, aí, né? Mas assim, a gente tem que parar de ter medo das emoções, do que a gente sente. A maioria das nossas seguidoras, aproveitando que eu falei o questionamento dessa, elas são mães. Ah, que legal. E às vezes elas não conseguem cortar o contato total com aquela pessoa que é ali
Eu tenho uma solução ótima. Vai, dá. Intermediador. Uma pessoa, sei lá, algum familiar seu, um primo, uma prima, uma mãe, um tio, um padrinho, sei lá, qualquer pessoa, para fazer intermediação entre o pai e a criança. Porque quando a gente fala de relacionamento abusivo, relacionamento tóxico, relacionamento onde existiu violência, cara, ter contato é problema, né? Complicado. É bem. Então, peça para alguém, cara, não tenha vergonha. Mãe, será que tem como você falar lá com fulano? Fazer a intermediação? Julia, não tenho ninguém. Sou sozinha, não tenho uma amiga que possa fazer isso por mim. Cara, fala por e-mail. Porque o e-mail é informal. É formal. Bem distante, né? É distante, é formal. Você não sabe se a pessoa tá online. Cara, fala por e-mail. Porque realmente é preciso desse distanciamento, né? É preciso. E quando envolve filhos é muito difícil. É muito difícil. E assim, aí eu não tenho nem lugar de fala porque eu não tenho filho, né? Então eu nem imagino como deve ser. E é problemático, porque na maioria das vezes eles ficam tentando lançar ali as iscas, né? Pra você pegar. Com a criança, então. Fica muito mais fácil. É uma grande porta, né, de entrada das crianças. Que eles usam mesmo, tá? Eles usam mesmo as crianças pra trazer a gente E aí de volta. você pode olhar pra isso e falar, nossa, como uma pessoa tá usando o próprio filho pra poder me fazer mal? Será que de fato essa pessoa é o amor da minha vida? Se agarra no ódio. Aí, né? Façam o que eu fiz, se agarrem no ódio. Tá aí, tá aí. É uma boa, né? Faz parte, a raiva faz parte do processo, é pedagógica, né? A raiva também é aquilo, né? Nada supera a indiferença. Mas a raiva ajuda. A raiva faz parte do processo, sabia? Faz parte, exato. Aquele momento que você tá... Acordou e você sente a raiva ali? Sim, faz parte. Eu acho que é pedagógico, né? Pedagógico. Faz sentido. Ai, que linda! Ela é muito bonita, viu, gente? Ai, Pessoalmente, cara. ela é mais bonita ainda. Fiquei chocada, encontrei essa mulher ali no mercado e falei, gente, que bonita. Obrigada, Salinha. Quero agradecer você por ter vindo aqui, confiado no meu trabalho. É muito importante o seu trabalho, tá? Isso que você faz, esse abrir de olhos. Nossa, é muito importante. É muito importante porque realmente é um serviço à sociedade que você presta. Ai, obrigada, eu fico muito feliz, sério. Assim, eu ganho o meu dia quando eu vejo que menos uma mulher tá vivendo na bolha. Uhum, a sabe? bolha. É. E às vezes a gente não encontra isso, né? Assim, em amigas, a gente não encontra isso na família, a gente não encontra isso em lugar nenhum. Exato, e sempre quando a gente fala de relacionamento, às vezes existe um desmerecimento, né? Ah, tá chorando por ele de novo. Sim, total. Ah, eu já falei, você é uma otária, você tá aí. Cara, não conversa com essas pessoas, sabe? Aquilo que você tá sentindo é genuíno, É né? genuíno. É válido. É válido. Gente, não despreza o teu sentimento, sabe? Então, permita-se sentir. Sim. Que bom que elas estão encontrando isso agora na internet. Isso é muito importante. Isso é muito bom. As pessoas, muita gente já se libertou de relacionamentos falidos por conta de, não só do meu, mas de vários conteúdos na internet. Então isso é muito importante. Que legal. E parabéns também por você dar essa voz aqui às mulheres, né, que estão passando por essa questão. Também é muito importante, elas se sentem acolhidas, ouvidas. E falam, né? E Que é falam. importante também. Exato. Eu que agradeço você. Obrigada, viu? Ah, obrigada pelo carinho. Eu adorei. Também Você que tá adorei. aí, tô deixando as redes dela, tá? Pra você seguir, acompanhar. E caso você tenha interesse em sair da bolha, você tá passando por isso, entra lá, né? Conversa com ela. Tem um pessoal pronto pra atender, né? Isso, entra na comunidade Meu Momento. Eu não faço atendimento individualizado, porque, né, eu tô me formando na faculdade de psicologia, então eu não faço terapia individual. Sim. Só ano que vem que eu vou abrir a agenda. Mas eu tenho a minha plataforma com os meus cursos, então Que dá já uma é bem olhadinha. válido. Super bacana. E não se esqueça, por favor, de deixar o seu like. Ajude-me também. Se inscreva no canal, deixe seu like. Você do YouTube, você do Spotify. Muito obrigada, pessoal. Muito obrigada. Espero que vocês tenham gostado. Por favor, comentem, compartilhem. E até a próxima. Beijo. Beijo. Tchau. Tchau.